O ex-jogador João Alves de Assis Silva, mais conhecido como Jô, ídolo do Corinthians e ex-atacante da seleção brasileira, foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos por atraso no pagamento da pensão alimentícia. Ele tentou embarcar enquanto agentes da Polícia Federal cumpriam 2 mandados de prisão emitidos pela Justiça Paulista. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vou ser 100% sincera com você aqui. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Não conheço essa figura. Não estou informada sobre esse assunto. Você vai me informar aqui junto ao público. Pronto, Sophie, isso não é um problema. Tudo bem você não conhecer o Jô, mas com toda certeza quem gosta de futebol conhece o Jô. Por quê? Não só porque ele foi um grande atacante, com uma temporada muito boa, na verdade, se eu não me engano, com 3 temporadas muito boas no Corinthians. Ele foi da seleção brasileira, com uma passagem também que essa seleção brasileira não era uma seleção tão caótica como estamos vendo hoje. Mas o Jô, ele teve vários tropeços. Dá para a gente falar sobre muitas coisas pelo que vem por aí. A matéria fala sobre a prisão do Jô, não é a primeira prisão dele. Em 2024, ele já tinha sido preso 2 vezes pelo mesmo tema, falta de pagamento de pensão alimentícia. A gente vai falar sobre a prisão do Jô, mas pode trazer também algumas estruturas. A gente estava no corte anterior falando sobre violências, a violência contra a mulher, a violência patrimonial. O caso de Jô, a gente consegue fazer um debate muito interessante sobre a falta de cuidado com o futuro, a falta de responsabilidades afetivas, porque o Jô, ele não é só aquela pessoa que fez vários filhos e não pagou a pensão. Ele chegou ao número, por exemplo, de ter, Sofia, 6 filhos fora do casamento. 6 filhos fora do casamento dele. Então, assim, é um caso realmente complicado. E aí vem aquela questão: como você tem tantos filhos se você não pode cuidar? Da onde vem esse pensamento, essa reprodução? Mais uma vez, a gente está falando de um jogador de futebol com passagem em diversos clubes, inclusive fora do país, que teve na Europa, por exemplo, ele jogou na Rússia, jogou na Turquia, ele chegou a jogar no Manchester City, ele também jogou em Everton, na Inglaterra, ele jogou pela Copa do Mundo em 2014, pela Copa das Confederações em 2013. A gente não está falando de um jogador de várzea. Dito isso, eu vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria de gente. Porque a matéria que, né, da Isto É, que traz que, mais uma vez, preso por não pagar a pensão, o Jô do Corinthians tem 6 filhos com 5 mulheres. O ex-atacante do Corinthians foi preso nesta quinta-feira, 12, pela Polícia Federal por não pagamento de pensão alimentícia. E a matéria consta, né, que a Polícia Federal, que ele foi preso pela Polícia Federal pelo não pagamento de pensão alimentícia no aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar. A prisão cumpriu 2 mandatos emitidos contra o jogador. A defesa alega que já pediu a redução do valor da pensão para uma quantia adequada à nova realidade financeira do atleta após a sua aposentadoria, mas que ainda não teve retorno da justiça. Vale lembrar que essa é a segunda vez que Jô é preso pelo mesmo motivo. No dia 6 de maio do ano passado, ele foi detido em Campinas enquanto defendia o Amazonas e se preparava para enfrentar o Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-atleta foi solto no dia seguinte. Guilherme Montai, advogado de Jô, informou ao Estadão que a defesa já tinha conhecimento do mandado de prisão e que, desde fevereiro, entrou com pedido de redução do valor de pensão alimentícia para adequar a nova realidade financeira do ex-jogador, mas ainda não houve retorno à justiça. Aqui eu já tenho um grande parêntese, tá, Sofia? Porque é isso, se o jogador, por exemplo, ano passado, o Jô já estava com uma outra realidade, já estava num clube menor, porque esse pedido de pensão não foi feito assim que ele identificou que ele não conseguiria pagar esse pedido de redução, pagar o valor que era estipulado? Porque é muito simples, né? Ah, beleza, eu não tenho esse valor e deixa lá enrolar. Deixa lá que a criança se vira. A criança não precisa comer, não precisa estudar,
não precisa de absolutamente nada. É uma falta de responsabilidade, não com a pessoa com quem ele teve filho, mas com a criança em si, que é isso que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre o cuidado e responsabilidade em relação aos responsáveis pela criança. E aí a defesa diz que tínhamos ciência do mandato de prisão, ao qual foi cumprido hoje pela manhã, no caso foi ontem, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Esse não pagamento decorre da situação financeira que hoje é irreal. Ele não condiz com a realidade financeira do ex-jogador e, por fim, cabe ressaltar que o atleta Jô não foge da sua responsabilidade, porém essa responsabilidade tem que ser adequada à realidade. De acordo com as informações que a mãe da criança no ano passado divulgou, são 7 meses de pensão atrasada. 6 filhos com 5 mulheres diferentes, né, que aí é um outro parêntese que a matéria traz, que em dezembro do ano passado, o Jô foi preso 2 vezes após o não pagamento de pensão alimentícia a um dos filhos. O fato virou uma rotina na vida do atleta, que tem nada mais, nada menos do que 6 filhos fora do casamento que ele teve com Cláudia Silva, que perdoou várias traições, inclusive, se eu não me engano, ela chegou a perdoar 6 traições e terminou o relacionamento em 2023 como atleta. Isso não é de nossa responsabilidade, não cabe ninguém além do casal decidir o que eles fazem, o que eles não fazem, mas tem questões aí que respinga, não em fofoca, mas na rotina jurídica e responsabilidade que essas pessoas deveriam ter. Na época, inclusive, que foi revelada, a matéria ainda aponta, que foi revelado que o Jô teria mais um filho, teve uma briga aí entre a Maiara Kideroli, que é essa influenciadora que moveu a ação de pensão alimentícia que resultou na prisão do Jô, com a ex-mulher dele. Aí eu vou te pedir, Sofia, para colocar o vídeo, por favor, porque isso são pessoas que parece que utilizaram as crianças ali, para debater, para falar sobre as suas vidas, seus relacionamentos, o que também é irresponsável. Vou te pedir para colocar a matéria, por gentileza, Sofia. E outra, para deixar uma coisa bem clara aqui pro mundo. O filho dela não é um troféu para ele. Porque ele já tem 5 filhos fora do casamento. 2 se relaciona muito bem comigo, eu tenho contato com as mães. Uma das mães é a Carol e eu me dou super bem com ela, entendeu? Os 2 filhos dele passaram o Natal na minha casa e vão continuar passando, porque são irmãos dos meus filhos. Mas o filho dela não é troféu. Obrigada aí ao UOL pela clipagem. Exatamente, muito obrigada. E é isso, Sofia. Mais uma vez, eu vou reforçar a carreira que o Jô teve para a gente falar hoje, né, sobre, poxa, ele não está pagando pensão, será que ele não está conseguindo pagar a pensão? Ele já tinha sido preso, vou reforçar, 2 vezes no ano passado. Inclusive, ele tem um filho que é aqui, que mora aqui no interior do estado da Bahia. O ex-jogador teve uma carreira de destaque com 3 passagens vitoriosas pelo Corinthians, clube onde ele foi revelado, sendo campeão brasileiro em 2005 e 2017 do Paulistão, em 2013 e 2017. Além do time paulista, a Jô também se destacou no Atlético Mineiro, onde conquistou a Libertadores da América em 2013 e Copa do Brasil em 2014. Ele também viveu bons momentos com a camisa da seleção. Ele foi convocado para a Copa do Mundo em 2014, disputou 3 partidas pela seleção. Ele foi campeão da Copa das Confederações em 2013. Na Europa, ele defendeu times como CSKA em Moscou, da Rússia, além de times como Manchester City e Everton da Inglaterra. É isso, Sofia. Não, a gente não está falando de um jogador que não teve ascensão, que não teve dinheiro, que não poderia ter se programado aí para ter filhos e pagar devidamente essas pensões, mas isto gira em torno a muitas questões. E também vale lembrar uma coisa, tá? Eu sempre racializo os meus comentários, porque não tem como destoar disso, né? Destacar de quem somos. A gente vive numa estrutura em que ser jogador de futebol, muitas vezes, você não é preparado para a fama, e você, quando você chega lá, naquele lá, você não sabe muito bem o que você faz. Dito isso, eu não estou tirando a responsabilidade do jogo, tá? Pelo amor de Deus, não é nada dessa linha. Mas a gente precisa também compreender que esses jogadores de futebol, eles não têm preparo, eles não têm um cuidado psicológico. Muitas vezes a ideia é festa, farra, mulheres
pode ter quantos filhos eles quiserem, e muitas vezes até filho fazer, né, na linha do que o Bruno, infelizmente, fez em ascensão quando ele estava no Flamengo, e, poxa, apareceu uma mulher grávida, o filho é meu, qual é a solução? Todo mundo já sabe, né? Então, e até hoje, né, Sofia, tem gente fazendo brincadeira com isso. Eu vi recentemente que o Bruno está no time de várzea aí no interior do Rio, as pessoas fazem brincadeira com isso. Tem toda uma estrutura, quem é da década de 90, no final de 80, 90, lembra de toda uma estrutura de jogador de futebol negro, periférico, em ascensão, casar com a loira, sempre ter modelos ao seu lado, e nada contra, né? Mas a questão é, que tipo de relacionamento essas pessoas possuem, né? Que tipo de afeto esses caras possuem? Muitas vezes dá nisso no final da carreira. Dá em não conseguir pagar a pensão, dá em ser preso, dá em crianças que muitas vezes são utilizadas como mercadorias, como moeda de troca, ou como pessoas. Eu também vi jogador de basquete nos Estados Unidos que antecipou 18 anos de pensão alimentícia do filho. Porque o importante não é ser pai, o importante é só estar com a pensão em dias. E tudo isso é muito violento em muitas camadas, Sofia. É isso, a gente vai aguardar, né, a defesa do jogo, certamente ele vai ser solto após algum acordo, pagamento dos valores que estão em aberto, ou algum acordo, mas é necessário muito mais do que só o dinheiro para essa criança. E para todas, no caso, né, para todas, não só para essa, para todas. Pois é, vou. Meu Deus, eu vou botar fogo no nosso chat e nos comentários, mas vou te dizer, dependendo do pai, às vezes é melhor não ter contato, viu? Não acho isso errado, não, mas é isso mesmo. Imagina uma pessoa que paga 18 anos antecipado de pensão para não ter relação com a mãe dessa criança. Que tipo de relação paternal vai ser essa? Que tipo de amor é esse, sabe? É uma questão financeira, é um negócio. Pois é, mas vamos lá. Eu acho muito engraçado como muitas vezes quando entra-se essa discussão sobre a pensão, é, muitas vezes o que se coloca é assim, tipo, a mãe como tentando roubar o dinheiro do pai, e viver uma vida de luxo com o dinheiro do pai, etc. E você vai ver a pensão que está sendo paga, mal e mal dá para bancar os custos da criança, quem dirá dar uma vida de luxo e qualquer coisa assim. E é sempre engraçado como a responsabilidade é sempre colocada na mãe, né? Gente, você não quer perder boa parte do seu, perder muitas aspas aí, boa parte do seu dinheiro com pensão alimentícia de filho? Uma sugestão: usem camisinha. É muito mais barato do que pagar pensão. Os caras saem enfiando o negócio em qualquer buraco que vem pela frente e depois acham ruim. Desculpa pelo palavreado, mas é isso. Criança é feita com. Se não houve violência sexual, vamos deixar claro, é feita com consentimento das duas pessoas. Os dois têm responsabilidade. Se a criança está com a guarda da mãe, o mínimo que o pai tem que dar, e eu digo mínimo considerando que ele teria que dar outras coisas também, mas o mínimo é pagar metade dos custos dessa criança. Sabe? Pra mim é evidente. Não quer assumir essa responsabilidade? Não faça. Sabe? Não é pra mulher, quando está se falando de aborto, que fala, é só não abrir as pernas. É só não sair enfiando o piu-piuzinho em qualquer buraco que vê pela frente. Acabou. Enfim, desculpa, daí eu fico um pouco brava. Não, fica à vontade. Eu adorei, inclusive, alguns comentários aqui, né? Então o homem não quer usar camisinha porque aperta, etc e tal. E aqui, logicamente, a gente não está culpando nenhuma das vítimas, mas, assim, mulheres, uma dica, tá? Quando vocês verem um cara que não é responsável com outros filhos, não achem que com você vai ser diferente, não, tá? É só uma dica. Exato, exato. É Enfim, isso, Sofia. ficamos por Ah, aqui, o Dé. pessoal tá até lembrando de outros casos aqui famosos no futebol, depois vocês pesquisam o caso do Militão. Enfim, só vou deixar essa pesquisa aí pro ar, mas vamos lá, Sofia, só isso. E aqui, bem lembrado aqui, a Lisa Knichala,
Explica que metade dos custos inclui aluguel da casa, que a criança mora, energia, água, materiais escolares, farmácia, lazer e tudo. Exatamente. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias aqui no plantão.